Fala, gente, tudo bem com você? Hoje eu tô aqui numa obra aqui no Terras Alphaville 3, aqui na cidade de Alfa, Ceará. E eu fazia tempo que eu queria apresentar uma nova tecnologia, tá? Que é a construção em ICF, né? Que são blocos de isopor, tá? Então é um assunto bem interessante que muita gente tem me perguntado, mas como é que funciona isso? E eu também não tenho muita informação, então hoje eu vim aqui conversar com um especialista, tá? Tô com ele aqui, ó, que é meu amigo, tá? Especialista em ICF, tá? Então hoje nós viemos bater um papo, né? Sobre esse produto, né? O que é o ICF? É que a gente tanto ouve falar e agora a gente vai entender como é que funciona o ICF e quais são as vantagens e tirar as dúvidas que vocês têm, que é a mesma dúvida que eu tenho, né? Everton, ele trabalha, é construtor, né, Everton? Construtora, e somos licenciados aqui no estado do Ceará, né? Representamos o grupo ICF, trabalhamos com o sistema iForms, né? Tanto para construção como venda. E o interessante é que agora, né, você vai poder construir com o ICF cearense. Exatamente. Né? Porque o grande problema desse material, sempre eu tinha procurado informação, era que é um material que vinha de fora, né? Então o acesso, o frete, a demora, né? Aí os fabricantes aí devem estar bombando aí no Brasil, né, isso. E aí os fabricantes demoravam a entregar, então não se tornava interessante. Só que agora a gente já tem aqui no Ceará uma fábrica, né, de ICF certificada, não é isso? Para poder já tá aqui, né? Então fica bem mais fácil, né? E aí vamos utilizar o ICF cearense agora nas obras, não é isso? Uma grande vantagem que a gente tem hoje em dia comparado ao ano passado, né? A gente começou a trabalhar com o ICF aqui no Ceará desde 2019. Então, 2019, 20 e 21, a gente não tinha acesso a um produto local, né? Vinha sempre de São Paulo ou de Mato Grosso, que é a matriz do grupo, né? A fábrica matriz. Hoje a gente já tem aqui em Fortaleza, certo? Uma fábrica que a gente já está produzindo. A partir do mês de junho agora já vai sair produção, então já pode fazer pedido, certo? Então a gente está aqui com as formas, mostrar aqui o Mozart como é que se monta. A gente está numa casa feita de ICF, a gente vai falar um pouquinho de alguns detalhes sobre ela também. Tudo isso aí com exclusividade e em primeira mão para você, né? Uma tecnologia que já é consolidada, né? Tem uma série de vantagens. Já andei pesquisando, né? Até porque eu pretendo fazer uma obra também. E eu achei muito interessante a questão do ICF. A questão, por exemplo, eu tive visitando, né, algumas obras com ICF. Eu achei muito interessante que você pode pegar uma placa dessa e deixar ela no sol lá 1 hora, 2 horas, e quando você volta para pegar na placa, ela tá fria. Exatamente. Ela não esquenta. Então, termoacústica, muito interessante também a questão de acústica, né? Sim. E vai dar um isopor, todo mundo sabe. É um isolante térmico natural, né? Isolante térmico natural. E ao mesmo tempo ele também tem um isolamento acústico, né? E deve ter outras vantagens, né? Eu acho que a velocidade de obra, né? Quando a gente fala de velocidade de obra, eu vou mostrar rapidamente aqui pra vocês, ó. Como é que funciona? Presta atenção, ó. Até eu sei montar, tá? 2 placas aqui. O Mozart vai montar pra gente. Aqui é uma placa, tá? E aí a gente vem com a outra placa que a gente vai encaixar uma placa como um Lego, né? Ela se encaixa perfeitamente, ó. Quando você bate aqui, ela se encaixa perfeitamente. Então fica perfeito, ó. Uma parede perfeita. E isso aqui, para o cara fazer de alvenaria, ele ia levar quanto tempo? Aqui, Mozart, a gente tem 2 placas. Você acabou de montar 1 metro quadrado de parede. 1 metro quadrado de parede montada em 1 segundo, né? Rapidinho, né? Só encaixado, né? E aí, se fosse aqui em alvenaria, tijolo, ou várias obras que a gente tá vendo aqui que tem tijolo, né? Todas elas você levaria 25 tijolos. Quer dizer, em média, o tempo médio que se tem para um pedreiro montar 1 metro quadrado de alvenaria é de 40 minutos a 1 hora. Olha só, então aqui você vai ganhar agilidade nessa fase da obra, né? Uma coisa interessante, a gente estava conversando aqui nos bastidores, antes da gente começar esse nosso bate-papo, é que assim, quanto maior a obra, quanto mais parede tiver, uma obra maior, né, uma casa maior, eu achava que era o contrário. É mais econômico, né, utilizar o ICF. Então, o cara que pretende fazer uma obra, por exemplo, no Alphaville, Ceará 1, 2, 3 e 4, né, que daqui a pouco nós estamos entregando já. O Alphaville 4, que está entregando daqui a poucos meses, né, e vamos lançar o Alphaville Ceará 5. Então, assim, essas grandes obras, essas obras maiores, elas se beneficiam mais ainda, muito mais em relação a custo, em relação a tempo e obra. Por quê? Porque tem muita parede e essas paredes elas vão ser
agilizadas aí com o uso do ICF. Uma coisa que a gente sempre explica para os clientes, moça, a gente trabalha também com redes sociais, a gente explica o seguinte: a gente tem custos de materiais, né? O custo do material do ICF normalmente ele é mais alto do que o convencional, só que quando a gente chega na mão de obra, isso inverte. E quando a gente inverte, a obra é o quê? É soma de material com mão de obra. Quando a gente soma os dois, a gente tem um custo total da obra, que é o que o cliente vai gastar. O cara economiza na soma. O material em si, esse material em si, ele é mais caro que o tijolo. Sim, de fato. Ele é mais por quê? Tá. Seria injusto dar o exemplo aqui. A gente vender um material que traz velocidade, térmica, acústica e uma qualidade de benefício, você vai economizar energia pro resto da vida e ter o mesmo custo que o tijolo, que não traz nenhum desses benefícios. Então tem mais tecnologia embarcada e um custo de material um pouco mais alto. Sim. Mas quando você soma esse custo material à mão de obra, né? A mão de obra, aí o que acontece? Aí dá uma melhorada muito grande nesse negócio. A gente, assim, sem olhar nenhum projeto, que a gente pode dizer o seguinte: o custo global, o final da obra, é o mesmo, certo? Só que a gente tem uma grande vantagem, o quê? Que a gente pode, de acordo com o tamanho da obra, essa obra pode ficar mais barata. Só que isso a gente analisa projeto a projeto. Uma grande vantagem é que, como o Zá falou, quanto maior a obra, mais chance de essa obra sair mais barata do que uma obra comparado com o convencional. Por quê? Tá explicando aqui para ele. Quando a gente tem uma obra de 200 metros quadrados e uma obra de 400 metros quadrados, basicamente a quantidade de cômodos são a mesma. Pode ter uma a mais ou uma a menos, né? Mas basicamente são a mesma quantidade. A diferença é o quê? Que os cômodos são bem maiores, né? De uma casa de 400 metros. Uma sala que a gente está aqui, numa casa de 218 metros, ela tem aqui uns 40 metros quadrados, uma maior de 400 vai ter o dobro, basicamente, né? Então assim, só que a quantidade de parede, eu não tive parede a mais. Eu só tive a área da sala maior. Então assim, o ICF, quando eu aumento a área construída, né? Eu diminuo proporcionalmente a quantidade de metro quadrado de parede que eu tenho na obra. Pronto. Porque eu só aumentei a área construída, mas não aumentei a quantidade de parede. Para você que vai construir uma casa aí mais maior, né? Mais bem aí no Alphaville, né? 1, 2, 3, 4, né? Vai se tornar bem mais econômico do que aqui no Terras Alphaville. Aqui eu vi, nós encaixamos aqui duas placas, né? Isso. E aí, o que acontece? Como é que é feita a parte do enchimento? O que vem aqui dentro das placas de isopor? Isso é uma dúvida minha, né? E como é que é feita a parte de reboco dessas placas, né? Como é que funciona isso? Vamos lá. Aqui dentro, para o pessoal ver aqui, ó, como é que funciona. Nós temos as cavidades dentro das formas, né? Dentro dessas cavidades aqui, elas são preenchidas com aço e concreto. Vai se tornar uma parede estrutural de concreto armado. Certo? Então o ICF ele já faz a função de estrutura e faz a função de vedação ao mesmo tempo. Então quer dizer que o cara, quando constrói o ICF, ele vai diminuir o número de pilares, de vigas, né? Nessa casa aqui... Então também vai baixar o custo da obra. Exatamente. Nessa casa aqui a gente tinha inicialmente 25 pilares, que quando a gente fechou essa obra com o cliente, a obra era no convencional. Na alvenaria convencional. 25 pilares. Então essa obra reduziu para 7. Caramba, né? Isso então é a gente bom. reduziu aí mais de 60% da quantidade de pilares. Então o custo não diminui só aqui, não, diminui também nos pilares, né? Também. E é um custo da obra geral, assim, vai dar uma atenuada muito grande. Exatamente. Aí por isso que eu falo, a gente compensa o custo da forma que é maior comparado ao tijolo, né? Só que a gente compensa nesses outros itens. E aí isso compensa principalmente quem? Mão de obra. Porque a mão de obra do ICF, como é uma obra mais rápida, eu preciso de menos pessoas, a mão de obra acaba saindo bem mais barata. Show de bola. Então vamos lá. O cara vai vir com os ferros, vai colocar aqui dentro os ferros, né? Toda amarrada, é isso? Toda amarrada. Aí como é que é feito isso? Aí depois que coloca toda a estrutura de aço dentro das placas de isopores. Isso, a gente monta, pode ser feito de Uma duas dúvida, maneiras, primeiro se monta a casa todinha para fazer o enchimento de concreto ou você pode ir fazendo parcialmente? Como é que funciona isso? Pode fazer das duas maneiras, certo? Tá. A gente pode subir, dar um exemplo aqui, a cada 2 fiadas e concreta essas 2 fiadas, depois monta mais 2, concreta, depois monta, até chegar ao nível da laje, né? Ou você pode chegar e montar tudo e concretar tudo de uma vez. De uma vez só, chamar aquelas bitoneiras lá e enche de uma vez só. Pode fazer de uma vez só. Talvez ainda vai sair mais O que é que vai diferenciar de um para o outro? Quando eu tenho essas paredes sobem todas de uma vez e eu quero concretar tudo, a gente vai fazer o escoramento da parede, para que ela durante a concretagem não se balance. Então, quando a gente faz esse escoramento, trava a parede e mantém ela no prumo. O grande vantagem do sistema é o quê? Exatamente manter a parede aprumada, para na hora de eu rebocar não ter aquela história de tira no reboco.
né? Porque Tá. a nossa argamassa, Vai que é o ficar tudo IC-Flex, perfeito. é uma argamassa de meio centímetro de espessura. Então a argamassa também ela é muito fina. Bem fininha. Bem fininha. Meio centímetro só de argamassa e uma argamassa diferente, A né? argamassa que ela é polimérica, ela tem a função já, ela é hidrorrepelente, então aquele pé de parede que a gente tem chama de salitre, Tá. não acontece. Então, Por outra dois vantagem, motivos, né? por dois motivos. Aham. O isopor da gente não absorve água, né? Exato. Então não tem uma não percolação tem de água. aquelas paredes molhadas, Não. né? Como o pessoal fala. A tua parede tá molhada, daqui a pouco ela tá papocando toda. Exatamente. Então isso aí já não acontece nesse tipo de obra. Não, exatamente, porque tanto a forma de ICF ela não absorve água e tanto também que a Perfeito. argamassa IC-Flex ela também não absorve água porque ela tem um produto que é hidrorrepelente. Hidrorrepelente, ele gruda aqui nessa parede aqui, né, de isopor de uma Perfeitamente. forma... É uma argamassa que você específica. deve conhecer a Feicom lá em São Paulo. Foi a argamassa que esse ano ganhou o prêmio de inovação no mercado nacional. Foi o produto mais inovador dentro da Feicom desse ano. Muito bom. Eu acredito que essa tecnologia, ela, em pouco tempo, ela vai, né, ser a mais comum. Sim, Né? é o seguinte, a gente já tem a tecnologia desde 1965, desculpa. Aham. Então, assim, a tecnologia já vem há muito tempo. Nasceu na Europa, passou para a América do Norte, hoje a gente tem Estados Unidos e Canadá, que são os países que hoje se utilizam mais no mundo. Exatamente. Certo? Eu tive lá fora, né? E, eu tive agora 2 oportunidades nos Estados Unidos e praticamente lá não existe construção utilizando tijolo, né? Não, então, lá lá é realmente não wood tem. frame, é steel frame, né? Então é sempre esse estilo diferente de construção, né? Então lá já utilizam ICF ICF há muito tempo, né? Então, assim, onde foi que o ICF ganhou notoriedade a nível mundial? Certo. Em 2005, a gente teve o furacão Katrina, Aham. certo? Lá nos Estados Unidos. Ele passou na região lá de Nova Orleans, detonou tudo, né? Todas as casas lá, a maioria eram feitas de wood frame, que era de madeira, né? E aí ficou uma casa em pé. Isso aí tem até no nosso Instagram, quem quiser ver. Olha que legal essa Tem informação. uma casa ficou em pé. E aí foram, de fato, buscar saber de que era foi que aquela houve, casa, né? né? E aí foram que descobriram que era uma casa de ICF. Só que não é uma casa de isopor, uma casa de concreto armado, que tem propriedades térmicas e acústica devido ao EPS que fica agregado à construção. Perfeito. Né? Então, assim, já existe há muito tempo, ganhou notoriedade a partir disso. E aqui no Brasil, nosso sistema está ganhando muita notoriedade agora, a partir desse ano, porque a Isso partir é de interessante, abril... ó. De agora, em abril de 2023, você está assistindo esse vídeo aqui há um ano, ou antes, ou depois, a gente não sabe. Quando você está assistindo abril de 2023, aconteceu algo que vai mudar a história do ICF no Brasil, Perfeitamente. que é Questão a do Caixa financiamento, Econômica Federal aprovou, já começa a utilizar, aprovar, já era para ter sido feito antes, mas oficialmente já está aprovado o uso do ICF na aquisição interna em obra, né? Exatamente. Na sua obra financiada. Perfeitamente. Né? Então o cara que antes queria financiar tinha por obrigação trabalhar com a alvenaria comum, Convencional. né? E agora eu acredito que com essa mudança, eu acho que muita gente vai utilizar a nova tecnologia, né? E aí junta dois fatores importantes aqui para a nossa região Nordeste, que ainda é a região que tem menos obras de ICF, mas vem numa crescente muito, mas muito grande realmente. Dois fatores, financiamento que liberou recente, né? Que é um processo de 2 a 3 anos de aprovação dentro dos institutos de pesquisa, né? Teste, passa os módulos lá que são construídos, passa 2, 3 anos passando sol e chuva para ter esses testes, né? E aí foi liberado agora, em abril desse ano, como o Mozart falou, financiamento aos bancos, principalmente Caixa Econômica, que é o que tem os juros menor do mercado, né? E o segundo fator, fabricação, que a gente tem aqui em Fortaleza agora. Show de bola. E eu quero mostrar para vocês agora umas imagens dessa casa aqui, que ela está praticamente pronta. Eu vim olhar essa casa ela foi construída com ICF. Mas chegando aqui, eu não consigo mais ver o ICF na casa, porque não tem diferença de uma obra convencional. Ela já está toda rebocada, então não tem como eu olhar e dizer, cara, não sei, foi ICF ou não foi, entendeu? E foi, tá? Então a gente vai mostrar umas imagens dessa casa para você ver como não tem diferença, tá? E também vamos fazer o acompanhamento de uma nova obra que você vai começar do zero, né? E aí nessa outra obra eu quero mostrar como é que é o processo de montagem dessa parede e tal. Então continua ligado aí no nosso canal, aqui no nosso Instagram, né? E a gente vai evoluir essa nossa conversa para uma conversa. Quero visitar também a fábrica, né? Já estou agendando uma visita à fábrica de ICF aqui no Ceará,
para mostrar para você como é que faz essas formas aqui, como é que ela é injetada, né? Como é que sai de lá, porque é a revolução e é o que vai dominar o mercado aí de obras, né? Nos próximos meses e nos próximos anos. Aí. Exatamente. Tem muita coisa que vem por aí, né? Tem. A gente está com a demanda, graças a Deus, muito grande, principalmente depois dessa questão do financiamento, né? E como eu falei aqui no começo,